Quem mora em uma cidade com muito trânsito sabe o quanto é ruim ficar preso num congestionamento e provavelmente já pensou na possibilidade de sair voando para se livrar daquele trânsito. Tem a ideia de um carro voador, mas por que não vestir alguma coisa para você poder sair voando sozinho? Com um custo muito inferior de um helicóptero ou uma aeronave qualquer? Essa ideia parece algo maluco, mas ela existiu e tiveram várias tentativas de construir uma mochila helicóptero para uso individual. Nesse vídeo você vai conhecer algumas dessas engenhocas do passado que acabaram não dando certo. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Você já conhece a loja do Aero por trás da aviação? Lá a gente tem vários produtos com temas de aviação, como as camisetas com estampas como essa daqui do Boeing 747, tem também a estampa do Airbus A380, várias outras estampas legais e muitos outros produtos também. Então vai lá depois desse vídeo, conheça a nossa loja, escaneie esse QR Code que está aqui em cima ou clica no link que está na descrição. Os produtos são de ótima qualidade, tenho certeza que você vai gostar. Se você acha que a invenção do coiote do Papaléguas que aparece nesse vídeo aí é algo de desenho animado, na verdade não é, e muitos engenheiros lá durante a Segunda Guerra Mundial tentaram fazer algo parecido com isso que o coiote usou para tentar pegar o Papaléguas. Claro que o negócio não é tão simples assim como apareceu no desenho do coiote, mas as tentativas foram feitas, muitas delas voaram, mas infelizmente por questões de segurança principalmente o negócio acabou não indo para frente. A ideia é incrível, porque imagina você vestir um negócio que seja portátil e quando precisa sair voando é só colocar nas costas, acionar o motor e sair voando. Esse conceito poderia encurtar distâncias, deixar o trajeto muito mais rápido, que em vias terrestres com muito trânsito acaba demorando demais. E essa ideia foi levada a sério por engenheiros lá, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial e também a Guerra Fria. Durante a Segunda Guerra Mundial, os engenheiros aeronáuticos já tinham muito mais conhecimento sobre o voo dos helicópteros, então ficaria muito mais viável criar alguma coisa para uso individual, não só para uso civil, mas principalmente para uso militar. No caso de civis, a ideia de você se deslocar rapidamente era muito boa. No caso de uso militar, as tropas poderiam utilizar esse tipo de equipamento e isso revolucionaria o sistema de deslocamento dos militares durante a Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que nesse período, tanto da Segunda Guerra Mundial quanto da Guerra Fria, tinha muito dinheiro disponível para desenvolver muita tecnologia, porque era aquela ideia de um querer superar o outro e ser melhor ali no final da guerra. Mas antes de falar dessas ideias, desses projetos de mochila helicóptero, é importante a gente diferenciar o que é uma mochila helicóptero de um helicóptero comum. O helicóptero comum é uma aeronave onde o piloto vai dentro dela, pode ser tripulada por uma, duas, três, mais pessoas, e é um negócio muito mais pesado, muito mais complexo. É claro que o custo de operação de uma aeronave como essa, como um helicóptero, é muito superior do que viria a ser uma mochila helicóptero. O helicóptero ocupa muito mais espaço do que algo portátil que você pode vestir. E também tem a questão da viabilidade de combatentes individuais no meio militar. Cada um poderia vestir a sua mochila helicóptero. Mas, no final das contas, a história mostra que o helicóptero funcionou e a mochila não. Mas a gente já chega lá. Uma outra coisa importante em relação ao helicóptero comum e uma mochila helicóptero é o sistema anti-torque. Um helicóptero tem aquele rotor de cauda justamente para compensar o torque gerado pelo motor que gira o rotor. No caso de um helicóptero tem que ter alguma coisa ali segurando, senão ele vai ficar girando no sentido contrário, e é para isso que existe o rotor de cauda. Inclusive já fiz outros vídeos aqui no Aero explicando mais a fundo essa questão. No caso de uma mochila helicóptero, não tem muito espaço e muita complexidade de sistemas para colocar um rotor de cauda funcionando da mesma forma que funciona num helicóptero. E aí, como eu falei, vários engenheiros ao longo da história tiveram essa ideia de criar algo que pudesse ser vestido para sair voando, como o desenho do coiote e do Papaléguas. E o primeiro deles que eu quero falar nesse vídeo veio lá da Alemanha. Essa mochila alemã chamada Baugart Heliofly 3, 57 e 59. Essas máquinas voadoras foram projetadas entre 1940 e 1941. E até conseguiram voar. O primeiro voo foi feito em 1942. O idealizador foi o designer austríaco Paul Baugart, e a ideia dele foi colocar um motor de 16 HPs para girar
dois rotores contrarrotativos. O rotor contrarrotativo quer dizer que um vai girar para um lado, o outro vai girar para o outro. Isso é feito através de engrenagens e aí você elimina a tendência de torque. Você cria um sistema anti-torque sem precisar ter um rotor de cauda atrás como de um helicóptero. Inclusive existem helicópteros com rotores contrarrotativos assim também. Só que a grande diferença, que até parece uma maluquice nesse projeto do Paul Baumgarten, é que eu não estou falando de dois rotores com duas pás cada um. Não, eu estou falando de dois rotores com uma pá cada um. Ou seja, uma pá gira para um lado e a outra pá gira para o outro. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso, de uma pá girar para um lado oposto da outra. Essa mochila helicóptero pesava em torno de 35 quilos e podia levantar uma pessoa de 85 quilos. Só que esse negócio aí ficou só no início, conseguiu fazer um voo, mas foi só um projeto experimental e acabou não indo para frente. Já em 1944, perto do final da Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, um engenheiro americano, o Horace Pentecost, lá de Seattle, no estado de Washington, criou uma empresa, a Pentecost Inc. E essa empresa criou uma aeronave chamada Hopcopter. Inclusive, eu já falei do Hopcopter no vídeo sobre plataformas voadoras. Você pode até confundir o que eu estou falando nesse vídeo com o que foi falado lá no das plataformas voadoras, mas são coisas diferentes. A ideia desse Hopcopter era até interessante, porque ele visava atrair as pessoas com esse conceito de poder voar para qualquer lugar. Isso daí até chegou a ser comercializado pelo exército dos Estados Unidos. O negócio para uso militar era bem interessante, até mais interessante do que para uso civil. A gente sabe que tem muita coisa aí na indústria aeronáutica que funciona no mundo militar, mas não tem a menor possibilidade de cair na mão de civis. Mas o caso do Hopcopter, nem no uso militar ele acabou funcionando. Essa aeronave, ou essa mochila, tinha um motor de 20 HPs. Ele tinha dois rotores contrarrotativos, mas não era igual à versão alemã. Essa tinha pás normais em um rotor e no outro rotor e girava contrarrotativo, como a gente vê em outras aeronaves que existem aí. Depois que foram realizados alguns testes com esse Hopcopter, foi possível ver que o negócio era um pouco mais complicado de operar do que parecia na teoria. Acontece que numa mochila helicóptero, o trem de pouso da aeronave são as pernas do piloto. Isso significa que se o piloto, por algum motivo, tropeçasse na hora de decolar, correndo, ou na hora de pousar também, batesse em algum lugar, enfim, se ele caísse ou quase caísse com um rotor girando em cima da cabeça dele, isso aí poderia ser muito perigoso. Então isso foi avaliado como algo perigoso e essa ideia acabou sendo abandonada e o Hopcopter não teve futuro. Só que não foi por isso que outros engenheiros não continuaram essa ideia de criar uma mochila voadora que de fato funcionasse. Quando eu falo funcionar, não só o fato de voar, mas ser eficiente e ser seguro também para quem está operando. Na década de 50, com o avanço da tecnologia, novas ideias começaram a aparecer e em 1952 o engenheiro Eugene Gloreff criou uma máquina voadora como essa, uma mochila helicóptero, só que com uma pá só. Como é possível uma hélice ou um rotor girar só com uma pá? Claro que tinha um contrapeso para poder balancear e a rotação dessa pá era feita através de um motor pulso-jato. Eu já falei em outro vídeo aqui no Aero por Trás da Aviação o que é um motor pulso-jato, como é que ele funciona. Ele é um motor a reação que funciona através de pulsos e aí ele consegue gerar uma propulsão. É um motor extremamente barulhento, mas esse pulso-jato colocado na ponta dessa única pá desse rotor da mochila helicóptero fazia com que essa mochila helicóptero não tivesse a necessidade de um rotor de cauda ou algum outro sistema anti-torque. No caso desse pulso-jato colocado na ponta da pá desse projeto aí do Eugene Gloreff, ele gira a pá sozinha. O primeiro projeto foi o Mag 1X, depois ele partiu para a segunda versão, que foi o Mag 2X, mas aí no Mag 2X já não era mais uma pá só com um contrapeso, eram duas pás nesse rotor. Só que a ideia do pulso-jato permanecia. Colocando mais uma pá e um pulso-jato por pá, acabava melhorando a eficiência dessa mochila helicóptero no voo pairado. E depois o Eugene Gloreff acabou criando a terceira versão, que foi o Mag 3X. Mas aí a posição do rotor em cima da cabeça acabou passando para baixo, gerando aí uma espécie de plataforma voadora como aquelas que eu falei no vídeo anterior lá, que eu já fiz há um bom tempo. Só que esse negócio aí acabou também ficando na fase experimental, não foi para frente e nunca virou algo realmente funcional que foi comercializado.
Em 1958, lá em Copenhague, na Dinamarca, um cara chamado Vincent Ceremet criou também uma mochila helicóptero. Esse era o WS-1 Rig Helicopter. O negócio foi criado com chapa de alumínio e equipado com um motor de 2 tempos conectando uma hélice de 3 pás. E para compensar o negócio do torque, tinha um pequeno rotor de cauda, lembrando muito como é um helicóptero. O Ceremet até chegou a fazer voos de testes com esse negócio aí, mas não passou de 1 metro de altura. E não demorou muito para que o rotor de cauda desse problema e ele começasse a girar até cair no chão. E aí o Vincent Ceremet viu o tamanho do problema que ele tinha criado, um negócio perigoso que com certeza não daria continuidade a partir daquele momento. Ele precisaria refazer o negócio e acabou abandonando o projeto. Mas qual que era o grande problema desse tipo de equipamento? Primeiro, a questão de segurança. O risco de alguém se machucar ou até se matar usando esse negócio era muito alto. Afinal de contas, você sair voando com o negócio nas costas, a estrutura da aeronave acaba sendo você mesmo. Então, no caso de um pouso mais brusco, alguma coisa nesse sentido, você pode facilmente se machucar. No caso de um voo com ventos mais fortes, ventos cruzados também, pode ser muito difícil de controlar essa aeronave. Então, por conta desse alto risco, a ideia de usar isso no meio militar acabou sendo totalmente abandonada. Afinal de contas, qualquer soldado que precise operar com um negócio desse tem que estar muito bem e não correndo nenhum risco disso daí acabar matando ele ou machucando gravemente durante uma operação. O segundo ponto muito perigoso em relação a essas mochilas helicópteros do passado era que os rotores tinham pás de passo fixo. Ou seja, diferente de um helicóptero que as pás elas são com passo variável e a operação do helicóptero funciona muito em cima dessa variação de passo, quando você tem um passo fixo, você consegue colocar potência, o negócio subir, tirar potência, o negócio descer, como acontece com uma hélice. Só que no caso de uma perda de motor, a autorrotação, como acontece num helicóptero, ela não existe. Caso o cara perca o motor ali no meio do voo, ele vai cair que nem uma pedra. E ele precisaria então de um paraquedas para poder se salvar. E aí isso representaria mais peso, então teria que ter mais potência no motor e uma coisa acaba complicando a outra. Sabendo então dessas possíveis lesões que alguém poderia sofrer sendo usado ele mesmo como para-choque de qualquer impacto ali que venha a ter, os engenheiros começaram a colocar mais coisas nessas mochilas helicópteros para servir como suporte ou até como proteção. Então já começaram a vir trem de pouso para substituir as pernas do piloto, começaram a ter uma estrutura um pouco maior, já lembrando mais um helicóptero individual do que uma mochila helicóptero e já não sendo mais um negócio tão portátil assim como era a ideia lá no passado. Mas e aí, o que aconteceu com esse tipo de projeto ao longo do tempo? Depois de tanta tentativa naquela época, até meados e final dos anos 50, o negócio acabou dando uma esfriada. Até que na década de 80, um cara lá no Japão, chamado Genai Yanagisawa, criou uma máquina como essa, uma mochila helicóptero. A aeronave, chamada de Gen H4, voou pela primeira vez em 1988. Essa máquina era vendida através da empresa do Genai Yanagisawa, a Gen Corporations, como kit, para a pessoa comprar e montar em casa. Essa aeronave foi construída seguindo as regras do FAA como um veículo ultra leve, pesando aí por volta de 70 quilos. Para compensar o torque gerado pelos 4 motores que equipavam essa aeronave, ele tinha também aquele sistema de rotor contra-rotativo, então um gira para o lado, o outro gira para o outro lado. E por que 4 motores? Acontece que não daria para fazer autorrotação com essa aeronave, logo ele colocou mais motores para ter uma redundância de sistema. Cada motor desse gerava 100 HPs, e a aeronave podia voar a uma velocidade máxima de 200 km por hora, mas a velocidade de cruzeiro ficava em torno de 100 km por hora. O seu alcance era de 150 km, e o Gen H4 acabou até entrando no Guinness Book, o livro dos recordes, como o menor helicóptero do mundo. Só que o que acabou inviabilizando a comercialização desse negócio foi o seu custo. $58 mil. Por isso, em 2012, as vendas do Gen H4 foram suspensas, por conta desse custo e também por falta de representação de vendas fora do Japão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, não esquece de escrever aí nos comentários, é sempre legal interagir com todo mundo. Vocês comentando, a gente tenta responder o maior número de comentários possível e também ajuda a esse vídeo ir para mais pessoas, se você comentar, se você curtir, compartilhar
com quem você puder. Ajuda a gente a fazer mais vídeos também como esse, não só aqui no estúdio, mas algo que a gente gosta de fazer bastante, que é indo em campo, vendo as aeronaves de perto, beleza? Se você gostou do vídeo, então não esquece de curtir, tá bom? E se você caiu de paraquedas ou através de uma mochila helicóptero aqui nesse vídeo, não esquece de já se inscrever e fazer parte dessa comunidade aero por trás da aviação. Beleza? É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.